Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje nós vamos conversar com Beth Fernandes, psicóloga que atua na defesa dos direitos das pessoas trans e travestis no Brasil. É uma grande alegria ter a Beth aqui conosco para falar sobre o direito ao trabalho das pessoas trans. Meu nome é Beth Fernandes, eu sou psicóloga, sou ativista política, sou uma mulher trans. Eu falo de 3 eixos. Eu falo do eixo da minha formação como psicóloga, tenho especialização e pós-graduação em educação, em planejamento educacional, psicologia clínica pela Unicamp e adoro ser psicóloga, mas também falo do lugar de ser uma ativista política. Há anos venho discutindo sobre ativismo político, principalmente na questão da vulnerabilidade das pessoas trans. Começamos a discutir as pessoas trans ou LGBTs, eu lá na década de 90, na questão que eu chamo da primeira pandemia, que foi a epidemia da AIDS, onde as pessoas viveram sendo atacadas por uma palavra chamada peste gay. Então eu falo do eixo da minha profissão, do ativismo político e ser uma mulher trans, né? Não é fácil ser uma mulher trans. E quando eu me coloco como ser uma mulher trans cirurgiada, é pelo fato de a cirurgia muitas vezes ser colocada dentro do padrão da normatização. Então agora você é mulher, você sofre todas as questões da relação de gênero. Bem, falar desses 3 eixos, e principalmente no que tange algumas questões, principalmente hoje que está em voga, que é a questão da empregabilidade trans. Beth, quais os principais desafios enfrentados por uma pessoa trans no mundo do trabalho no Brasil? Falar em empregabilidade trans me remete ao fato do que as pessoas trans perpassam pela discussão do trabalho, formal. Onde que é a empregabilidade dessa população? Não tem como eu discutir sobre isso se eu não falar de educação, se eu não falar de infância, se eu não te falar de família. Eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, informação de que uma pessoa foi expulsa de casa por ser negra. Eu não tenho nenhuma informação que a pessoa foi expulsa de casa, mesmo sendo usuária de qualquer tipo de droga ou substância química. Mas todos os dias eu tenho a estatística de pessoas que, principalmente no atendimento, pessoas que foram expulsas de casa. E a expulsão é subjetiva. Ela não é uma expulsão, saia da minha casa. É uma expulsão subjetiva. Então, que foram expulsas de casa. E aí, para uma pessoa trans estar hoje no mercado de trabalho, ela tem que ter retardado, e eu coloco essa palavra retardamento, no sentido de colocar o transicionamento dela. Quanto mais ela protocola esse tratamento para mais tarde, onde ela possa estar dentro da família, mesmo passando por questões de violência, e dentro da educação, ela pode conseguir futuramente um bom trabalho, porque ela tem que fazer negociações, prender o cabelo, não usar determinado tipo de roupa, não colocar, por exemplo, determinado tipo de maquiagem, ou seja, as indumentárias de uma identidade de gênero ou da feminização, ela tem que retardar isso, passar isso na clandestinidade para que ela consiga ficar na família e que ela consiga ficar dentro de uma educação, porque ela é expulsa de casa, de uma certa forma, e é expulsa também da educação. É comum a gente ver hoje, principalmente depois da pandemia, os pais ficaram trancados com seus filhos dentro da pandemia, tiveram que conviver e assumir esses filhos, na sua orientação afetivo-sexual ou sua identidade de gênero. Mas a escola ainda continua no seu passo retardado. Ela não consegue discutir esse tema e hoje, politicamente, nós temos um outro retardamento que é a questão da ideologia de gênero que as pessoas discutem como se a gente quisesse pregar que as pessoas sofressem. Eu jamais quero que uma pessoa vire como se eu fosse uma panqueca
qualquer tipo de coisa, a LGBT muito menos. Nós somos o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Isso é muito. Então, todos os desafios perpassam pela questão da família, perpassa pela questão da educação, para depois a gente falar, por exemplo, de uma identidade de gênero e falar da empregabilidade e do convívio social com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que foi expulsa subjetivamente da educação e da família, ela acaba pegando uma série de condições, por exemplo, de outras condições culturais, vamos dizer assim, né? Trejeitos, modos, e toda a indumentária feita que ela poderia fazer isso dentro de um processo do SUS, no processo transexualizador ou dentro de um outro processo, pagando viavelmente, ela faz na clandestinidade. Então eu faço uma provocação que como que uma travesti que colocou 10 litros de silicone industrial no corpo, consegue ficar sentadas o dia inteiro depois para estudar? Como que uma pessoa trans que colocou 10 litros de silicone no corpo clandestinamente por sua indumentária, por seu corpo como feminilidade, vai conseguir ficar no call center ou um trabalho onde ela possa fazer? E aí eu faço uma provocação que pode parecer errônea e cômica, mas, por exemplo, o lugar que está recebendo as pessoas vão ter que entender também a demanda pessoal, não só coletiva. Vamos atender LGBTs, como se todos os LGBTs são iguais. Não são iguais. Tem demandas pessoais. Pessoas que tomaram hormônio na clandestinidade, que vão ter pressão alta, pessoas que colocaram silicone na clandestinidade. Então, a gente repensar cursos profissionalizantes, repensar a escolaridade dessas pessoas, também a partir do lugar que elas se colocaram na clandestinidade. E essas pessoas foram expulsas do seio familiar, foram expulsas da educação e foram para a prostituição. Porque um país que mais mata travestis e transexuais chama Brasil, mas é o país que mais consome produtos eróticos na internet, com essa população. É estranho, mas é a pura verdade. Agora, Beth, nos diga se existem políticas públicas de integração das pessoas trans no mundo do trabalho em vigor. E caso não existam, quais devem ser os pontos de atenção para a criação de tais políticas? Quando a gente pensa em políticas públicas hoje para essa população, nós tivemos, a princípio, na década de final dos anos 80, 90, lá da AIDS, nós tivemos políticas públicas, portanto, que foi chamada peste gay, começando com LGBTs. Aí vieram uma série que as pessoas dizem da demanda da sopinha de letras, mas são as pessoas que existem. Outrora existem milhões de pessoas, de seres humanos no mundo. Existem milhões de pessoas, né? E vamos pensar aqui comigo, né? Se existe milhões de pessoas e seres no mundo, as demandas são diferenciadas e as políticas também vão ser diferenciadas. Hoje temos políticas públicas para a população trans? No governo federal, não. E aí eu faço essa crítica porque no governo federal soltaram emendas para determinados grupos, soltaram para algumas organizações, mas esqueceram de vincular projetos-leis que possa garantir o que a gente quer de princípio é a condição de vida e a não violência a essa população. Porque cotidianamente a gente vê jovens, homens trans principalmente, porque outrora existe milhões de seres humanos no mundo, então os homens trans hoje estão se aparecendo, expulsos de casa, apanhando em escola, não sendo aceito. Então, o que a gente chama de políticas públicas, nós queremos políticas públicas, é que a rede funcione. E uma rede humanitária só funciona quando a gente pensa na saúde, na educação, no trabalho formal dessas populações, na empregabilidade dessa população. Então é tudo. Não foi o que eu falei. Não dá para a gente pensar, por exemplo, uma pessoa trans trabalhando em determinado tipo de ambiente, né, se ela usou 30 anos, por exemplo, de um anticoncepcional que trouxe uma série de problemas, inclusive de pressão alta ou outros contingentes da saúde dela. Então a gente tem que repensar o que temos da demanda pessoal e que se tornou demanda coletiva. Precisamos criar políticas públicas. Quando você vem com a discussão, a gente precisa criar políticas públicas. E como que nós vamos criar políticas públicas? A coisa não é de cima para baixo. A coisa é horizontal. Né? Eu faço essa brincadeira no sentido de tudo funciona na horizontal. Sabe? Não dá para funcionar de cima para baixo.
Então, é sentar movimento social, ativistas políticos, conselhos que foram extintos, vários conselhos extintos, né? Ou lugares no qual você está, sabe? As igrejas, para escutar a voz do povo. E é a voz dessa população e a voz que essa população tem falando: o que eu preciso é disso. Você está entendendo? Porque uma vez que foi extinto conselhos, do lugar que vocês falam, que é o do lugar da igreja, o lugar ideológico, esse lugar também está de posicionamento de ser um conselho, sabe? E de escutar a população o que elas precisam. Talvez uma demanda de uma determinada população em uma localidade não seja a mesma que eu atendo aqui, seja outra totalmente diferente. Então, por isso, a escuta ser privilegiada, uma vez que a gente não tem mais um conselho para que faça demandas. E aí, olha só, se a gente precisa que os conselhos LGBTs retornem, que a gente precise que as conferências nacionais retornem. Por exemplo, eu fico incomodada, e eu sou muito franca, de entrar agora determinadas pessoas falando que representam o movimento trans ou o movimento LGBT, que sequer pegaram um livro, sabe? Não que você tem que ser um intelectual e escrever artigo que nem eu toda hora, não. Mas que ele debruce sobre, pelo mínimo, quais são as demandas da população, porque existiram já 2 conferências. Ou seja, nós tivemos a primeira Conferência Nacional LGBT e na segunda Conferência Nacional LGBT, eu, Beth Fernandes, estava lá, onde pedi para tirar aquela letra junto com a demanda de mulheres lésbicas maravilhosas, que eu lembro muito bem que estavam lá, né? Pra gente falar, nós queremos mulheres na frente. Então agora nós queremos GLBT. Nós queremos GLBTT. E aí a gente foi, sabe? Porque são as conferências nacionais, são as conferências estaduais que trazem demanda do povo. Né? Então eu fico na crítica quando entram algumas pessoas e falam: eu represento a população LGBT porque estou em determinado lugar do governo. Eu falei: não representa não, querido. Sabe? Então, se você acha que está nesse lugar representando o público, vá lá e estuda. Sabe? Vai lá e pega o que está lá na conferência e vê qual é a minha demanda. Né? Porque eu estou numa idade que eu estou chegando, obviamente, né? Não sou uma senhora, mas estou chegando numa idade que eu quero, sabe, que outras pessoas realmente venham e tomem seus lugares, né? Mas que elas não venham desprovidas falando que representa e não faça nada, sabe? Que leia, porque existem histórias. As histórias aconteceram e tudo hoje, um processo sensorializador existe, porque lá atrás existiu pessoas lutando como eu. Sabe? Hoje existe determinada condição porque existiram pessoas lá atrás lutando por essa demanda. Então, não é uma questão só de respeito, sabe? É uma questão da gente realmente debruçar sobre os compêndios que nós temos aí e os anais que estão aí sobre conferências, demandas, projetos e etc, etc. É isso que nós queremos. E tirar o vínculo político da demanda LGBT. Eu fico incomodadíssima quando vejo, por exemplo, as pessoas: vamos fazer a parada, colocar 200 mil pessoas na rua. Para quem? Político? A gente vai colocar 200 pessoas na rua, 200 mil pessoas na rua, gritando como força que nós queremos uma sociedade mais justa e não para a eleição. É isso que nós queremos, uma sociedade mais justa. Porque assistir o jornal como assisti hoje em Goiânia, e aí uma pessoa coloca lá: um homem foi preso porque estava criminalizando, usando um tipo de droga para roubar o outro homem. Aí me tira dentro do carro uma travesti. Aí eu falei: bem, não é um homem, a identidade dela é uma travesti. Nós já discutimos isso antigamente sobre políticas públicas, o respeito ao outro. Não é é a travesti. Entendeu? Então, sobre a questão do pronome, nome social, hoje estão aí as pessoas falando: estou fazendo retificação do registro civil, mutirão. Poxa, vocês não estão conseguindo respeitar o nome das pessoas, sabe? Nem o artigo na qual privilegia as pessoas, que é o ou a, então fica complicado, né? E qual o papel da igreja? E nesse sentido, Beth, qual o papel devem ter as comunidades religiosas para o avanço do direito ao trabalho das pessoas trans? É enorme. Porque hoje, nesse sentido, as pessoas acham que a igreja é a salvação. Veio pessoas falar que agora estão curadas pela igreja, não são mais determinados tipos de pessoas, por isso podem estar na política ou fazer qualquer coisa.
O papel da igreja é exatamente desmistificar isso, a cura, desmistificar que as pessoas precisam ser saradas, sabe? Essa questão do sofrimento, do desastre, sabe? Uma coisa horrorosa, sabe? Vamos resgatar esse ser humano. Não, não é assim. A ideia é outra. A ideia é fazer com que essa pessoa se entenda no lugar de humano, de direito, e que ela lute pelo lugar dela de direito e tenha condição de direitos. Para isso, ela obviamente tem direitos e deveres, né? E a igreja tem esse papel, sabe? Uma vez que eu já coloquei que a igreja, que nós não temos os conselhos, a igreja pode ser um conselho. Nós temos, por exemplo, eu trabalho com uma demanda há muitos anos, de que são as populações LGBT segregadas, ou seja, em confinamentos nos presídios. Nós temos igrejas que fazem esse trabalho. A pastoral da igreja é maravilhosa nesse sentido, faz um trabalho excelente, sabe? Mas quando me vê lá dentro do presídio discutindo com as travestis, elas não vêm falar em Bíblia comigo, porque elas sabem que o meu papel lá é outro, sabe? Então a gente pode comungar, eu vou usar esse termo entre aspas, comungar o meu trabalho, ativista político, com o trabalho religioso, e isso ser um trabalho excelente, maravilhoso. E para concluirmos nosso encontro, Beth, como a sociedade civil organizada e as empresas podem contribuir para a melhoria das condições sociais das pessoas trans no Brasil de 2022? E para concluirmos nosso encontro, Beth, como a sociedade civil organizada e as empresas podem contribuir para a melhoria das condições sociais das pessoas trans no Brasil de 2022? Bem, como a sociedade e as empresas podem fazer? Olha só, eu uso esse termo, não dá para me chamar você para tomar café na minha casa se a xícara não está limpa. Eu vou primeiro limpar a minha casa para te receber. Essa é uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo. Não dá para mim receber você na minha casa se minha xícara está suja e minha casa está suja. Isso é claro. Qual é o papel da empresa, qual é o papel da sociedade? É limpar essas arestas, limpar esses problemas. Uma empresa, por exemplo, tem coisa pior, por exemplo, eu entrar numa loja, uma pessoa ficar me olhando de cima e embaixo, tá? Quando eu for comprar um vestido. Tá? É óbvio que eu não vou dar o dinheiro pro dono da firma. Eu não vou comprar um vestido nenhum. Meu dinheiro não é fácil, assim, eu não peguei no esgoto para me comprar aqui, eu compro em outro lugar, sabe? Por mais que o vestido seja lindo. Então a gente tem que limpar a casa. Limpar a casa e limpar a xícara para atender o outro e servir café. Essa é a terminologia que eu uso, a metáfora, no sentido da gente pensar que o papel da empresa é muito maior. A empresa tem que ter condições muito melhores no sentido de que esteja bem resolvido. Não adianta falar, nós entendemos e lutamos pelos LGBTs. Aí você chega na empresa, aquela aquela travesti que está lá trabalhando o dia todo, sabe, limpando, seja o que for, né? Está passando, por exemplo, por um assédio, está passando, por exemplo, por uma questão que precisa ser discutido dentro da empresa. Então, precisamos, a princípio, limpar a casa, lavar a xícara para servir o café. As empresas precisam estar capacitadas e as empresas precisam entender o que é população travesti, transexuais, o que é identidade de gênero, orientação sexual e outras questões nesse sentido. Para isso precisa ser capacitado, né? E não é qualquer pessoa que vai entregar isso de mão beijada. Eu falaria mais 10 horas sobre como a relação da capacitação e o bem-estar do outro, né? E esse cuidado, principalmente na empresa, o atendimento, o servir ao outro, né? Mas aí cabe um outro programa, uma outra discussão a gente fazer. Eu queria deixar assim uma frase para a gente pensar, que é o sentido olhar para dentro e olhar para fora. É muito fácil a gente enxergar as coisas que estão lá fora. A gente vê o que está acontecendo. Mas a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo lá fora quando a gente tem um olhar internalizado, o que está acontecendo com a gente, né? Não dá para uma pessoa falar que entende o que uma trans passa, né, se ela não é trans, né? Quando lá na conferência, né,
a segunda Conferência Nacional LGBT não era LGBT, era GLBT, não tinha nem o TT de travestis transexuais. Eu, junto com o movimento de mulheres e como psicóloga feminista, eu briguei pelo direito de falar de gênero e falar por mim, porque eu sei a dificuldade tendo o currículo que eu tenho de ser empregabilizada. É muito difícil, não é fácil. Eu sou o Rodrigo Piuca e hoje conversei com a psicóloga Beth Fernandes sobre o direito ao trabalho das pessoas trans no Brasil. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Piuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.